Aleluia, para que eu viesse trazer uma mensagem nesta noite, e Deus colocou essa palavra no meu coração. A igreja pode sentar em nome de Jesus, vou pregar rapidamente neste lugar, mas queria assim falar para a igreja aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu queria falar sobre aquela família, a família de Noemi, aleluia, e o seu esposo Ebimeleque. A Bíblia fala que eles moravam ali em Belém da Judeia, e ali naquele tempo houve fome naquele lugar, aleluia. E a cidade Belém da Judeia significa casa do pão. E neste lugar, nesta noite, tem pão para nós. Deus está derramando a unção dele sobre nós neste lugar. Nós já estamos alimentados através dos louvores nesta noite e através da palavra que Deus está colocando em meu coração. E ali, quando houve fome naquele lugar, aquele homem saiu ali, aleluia, juntamente com a sua família, porque ele saiu sem a direção do Pai. E quando a gente sai para algum lugar e não pede direção a Deus, a gente sempre acontece alguma coisa que não vem da parte do Senhor. Ele se desesperou, aleluia, porque veio fome ali, e ele ficou preocupado com a sua família. E o que ele fez? Ele pegou seus filhos, pegou a sua esposa e foi para uma cidade longínqua chamada Moabe, aleluia. Ele saiu dali sem a direção de Deus. Eu quero falar para você nesta noite que Deus manda falar para ti: fica em Belém da Judeia, porque aqui tem o Todo-Poderoso. Cuidado com Moabe na tua frente, porque lá sim você vai ver o que é ficar com falta de pão. E ali ele saiu juntamente com a sua família para aquele lugar, sem a direção do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele queria fugir da crise, aleluia. Uma decisão errada naquele momento ali levou a sua família a perecer. Chegou ali naquele lugar, ele, aleluia, passou um tempo, aleluia, seus filhos casaram, mas passou um tempo, Ebimeleque morreu, passou mais 10 anos, morreu seus filhos, e ficou só Noemi, juntamente com o órfão e com a tua outra nora chamada Ruth. E ali, quando, aleluia, começou a apertar naquele lugar, Noemi já estava, aleluia, atribulada naquele lugar, porque estava passando falta, porque em Moabe não há alimento. Moabe não é lugar, aleluia, que tem alimento. Aonde tem alimento é na casa do Senhor, é em Belém da Judeia, é aqui que desce o alimento. E um dia Noemi ficou sabendo que o Senhor começou a abençoar novamente o Belém da Judeia. Noemi ficou sabendo, dizem que lá em Belém o Senhor começou a alimentar o povo dele novamente. E o que nós iremos fazer? Nós iremos voltar para lá, nós iremos nos alimentar lá, porque aquele que erra, aquele que volta não erra caminho, aleluia. Não sei por onde você tem passado, mas Deus fala para você e para mim: continua marchando em direção de Belém da Judeia, continua marchando em direção à casa do pão, porque eu lá tenho abençoado, e lá vocês não irão passar falta de nada. Aleluia, Jesus, aleluia. Aí Noemi chegou para as noras, e falou para elas desta maneira: olha, elas eram moabitas, vocês ficam aqui, você volta para a sua família,
Vocês voltam para os seus deuses, aleluia, para a casa dos seus pais, porque não tem condições, aleluia, de vocês me acompanhar, porque eu não sei, aleluia, da minha vida, eu já estou uma senhora, não tem como eu engravidar, ter outro filho para vocês casarem, então, aleluia, cada um segue o seu caminho. Derracia. Orfa, aleluia. Na hora da crise, Orfa meteu o pé. Aleluia. Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor e tem irmãos que quando chega na hora que o cerco aperta, vira órfão e simplesmente faz o quê? Dá um beijo e dá um abraço e fala: fui, vou voltar para minha terra, vou voltar para minha família, vou voltar para minha casa. Mas hoje Deus fala aqui, aonde tem as Noemi, aonde tem as Ruth, porque a Ruth permanece na presença do Senhor, a Ruth permanece na crise, a Ruth permanece na prova e não volta para Moabe. Epasticai. Por quê? Porque Ruth, porque Orfa não era comprometida com as coisas do Todo-Poderoso. Quando ventou, aleluia, quantas vezes quando venta, alguém te deixa no vácuo, você acha que tacaia suberic, você acha que aquela pessoa tem estrutura para te ajudar e simplesmente ela te dá um beijo, te dá um abraço, aleluia, e fala: não posso ficar, porque essa prova eu não vou suportar, essa prova sua, aleluia, eu não vou aguentar, essa prova sua eu não vou ajudar. Por quê? Porque eu não tenho estrutura espiritual. Então tchau. Mas Ruth ficou, amado. Ruth ficou e falou para ela: não, sogra, eu ficarei. O seu povo, aleluia, aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei. Eu e você temos que ter amigos assim, mesmo que seja um ou dois ou três, pessoas que você possa contar com eles do seu lado para levantar os braços, quando os seus braços estiver, aleluia, esmurecendo, fazer igual aqueles dois homens que levantou o braço de Moisés, quando Moisés não tinha mais força, eles levantaram o braço daquele homem, para que aquele homem viesse ganhar a guerra, ganhar a peleja naquele momento. Labaia. Noemi devia estar pensando: mas para onde que eu vou pousar? Eu não tenho lugar nem de pousar, eu não tenho nem lugar, nem direção certa. Mas ela falou: com uma condição, eu vou com a senhora, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aleluia, você pode glorificar nesta noite, aleluia, aleluia, você pode glorificar nesta noite e falar: o seu Deus que está do seu lado é o mesmo Deus que, aleluia, que está aqui nesta noite, que as irmãs nesta noite deram testemunho, porque o Deus dela é o meu Deus, é o seu Deus, e Ele está aqui nesse lugar. Remenefaz, ricando que are aleluia. E ali o Deus estava presente, e foram marchando lá em Simiéric. Aleluia. Não seja órfão, não seja órfã, seja Ruth na presença, seja comprometida, aleluia. Porque órfã fala: eu estou lá no ciclo de oração, você fica esperando, cadê ela aqui para te ajudar? Eu vou no evangelismo,
choveu, cadê ela para vir te ajudar? Aleluia, entra no jejum comigo. Quando pergunta, você jejuou até umas 9 horas, irmã? Não, continua sendo Ruth, como as irmãs contaram aqui, compromissadas, glorificando ao Senhor, exaltando o nome dele a cada dia, porque cada um de nós receberemos a nossa vitória de acordo com o nosso trabalho na presença dele, de acordo com a nossa obediência diante dele. E nós possamos andar na direção do Todo-Poderoso, andar na direção do Todo-Poderoso, porque Noemi, quando morava lá, aleluia, em Belém, ela saiu cheia de lá, mas quando ela retornou vazia, porque seu esposo saiu sem direção. Que nesta noite nós possamos, aleluia, ter a direção do Senhor a cada dia, para andar cheia e cheio na presença dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Alá, e foram chegando lá, aleluia, as duas deram as mãos e foram novamente para Belém da Judeia, e ali as duas se instalaram ali naquele lugar. E quando Ruth chegasse ali, a sua sogra já estava bem velhinha. Ela chegou ali e a primeira coisa que ela fez foi pensar de entrar num campo para trabalhar. Aleluia! Aqui é o campo do Todo-Poderoso. Cadê as mulheres e os homens que gostam de entrar no campo para fazer a obra do Senhor? A minha sogra está velhinha, está cansada, não aguenta, mas eu vou trabalhar. Eu vou entrar no campo para trabalhar. Eu tenho saúde para trabalhar. Eu tenho perna para entrar no campo para marchar. Eu tenho perna e braço para entrar no campo para rabiscar. Eu tenho, aleluia, força para continuar caminhando no campo, para que o Senhor venha me abençoar. Então, show preguiça espiritual, a preguiça que está te parando e você não tem entrado no campo. O Senhor fala, o dono da seara está a cada dia te olhando e está observando o seu trabalho. Epaca Zuriel Gaius, aleluia. E ela saiu na direção do Todo-Poderoso, aleluia. Ela, mulher que não ficava de braço cruzado, e ela saiu para apanhar as espigas. Ela viu um campo, saiu sem direção, mas na direção do Todo-Poderoso, porque ela não conhecia a cidade ela passava. O lugar que ela passava, ela não conhecia. Eu vou sair por aí, sogra, para fazer alguma coisa, para a gente não passar necessidade. Eu sou nova, eu tenho força. Eu vou entrar no campo, eu vou entrar no campo, eu vou entrar na humildade no campo, eu vou rabiscar no campo, eu vou pegar alguma coisa que cai para encher a minha sacola, Braia, Sergue. Não importa mas importa aquilo que você está fazendo. E quem é o dono do campo? Se o dono do campo é Jesus, entra no campo com a tua sacolinha e faz aquilo que ele tem te ordenado.
E ela saiu, aleluia. E aonde que ela entrou, Amanto? Ela entrou no campo de Boaz. E ali era no tempo, já na época da colheita da cevada, Amanto. E ali aquele povo ali, todo mundo trabalhando, Araia Serg, fazendo o seu trabalho. E ela chegou ali e pediu que ela poderia entrar naquele campo e pegar aquilo que caísse daquele cesto, tirasse aquilo que sobrasse, para poder encher o saquinho dela. E ali foi liberado que ela pudesse trabalhar naquele lugar. E ela ia atrás, aleluia, os cestos cheios, os homens cheios na frente. Olha como é que tem homem cheio na terra. Ei! Olha como é que tem homem cheio na terra. Homem cheio de si. Homem cheio, mas que nós possamos estar na humildade atrás, procurando, aleluia, aquilo que cai na presença do Senhor, aquilo que cai dos cestos, para poder, aleluia, nos alimentar na presença. Aleluia. E ela ia pegando, e o cesto, aleluia, foi enchendo os sacolinhas dela. Ela pensando, hoje eu vou levar para minha sogra, hoje eu consegui mais um pouquinho, ai, sobrou algumas coisas nas pontinhas das cevadas, eu vou levar porque foi liberado para mim. Fiel, seja fiel no pouco, que o muito o Senhor vai acrescentar. Ninguém chega na casa do Senhor sentado na janela, não. Primeiro a gente tem, aleluia, que respirar, tem que encher nossa sacolinha e fazer aquilo que Ele tem ordenado, porque na hora de encher, o nosso cesto vai chegar. Aleluia, aleluia. E ela vinha, pegava o que sobrava, aleluia. Muitas vezes as pessoas não entendem e olha para mim e para você, fala, você ainda está nessa ainda? Você ainda está nessa, catando essa sacolinha? Você ainda não é uma missionária, você não é um pastor, você ainda está com essa sacolinha na mão ainda, mas você fala, não, minha sacolinha está cheia e eu vou morar no céu, aleluia. O importante é que meu nome está escrito no livro da vida. Às vezes o teu, aleluia, cesto está cheio e você não vai morar lá não, mas eu tenho certeza que eu vou morar lá. O meu nome está lá, com a minha sacolinha lá. Coisa Deus vai fazer na minha vida. Alebaio Simenerg, tu decala serg, aleluia. Ela saiu, aleluia. Aí muitas pessoas falam, sai daí, Ramã, chora fácil. Sai desse campo aí, hein, remene fácil. Esse campo aí não está rendendo nada para você não, hein, manto. Sai desse campo aí que você não está sendo reconhecido aí não, hein, remene plaço. Porque fulano ali está, aleluia, está com os cestos cheios. Você fala, eu vou continuar nesse campo. Eu vou continuar nesse campo. Jesus me colocou nesse campo. Enquanto Ele mandar, eu vou continuar aqui, enchendo a minha sacola na presença dEle, porque não tem faltado nada para mim. Então eu vou enchendo devagarinho, porque na hora certa Ele vai me abençoar. Glorifica Ele porque Ele está presente. Aleluia, aleluia, aleluia.
Vai glorificando a Ele lá na Xurieri. Não sai não, hein, manto? Deus fala, não sai não, hein? Eu vim lá de baixo para falar para você, não sai desse campo não, manto. Continua aí nesse campo, hein? O inimigo tem que cegar na terra e o diabo quer te levar para Moab, hein? É lá você vai passar sequidão. Deus fala para ti, eu te coloquei aí e você vai continuar, porque de lá eu tô te vendo. Alguém chegou no campo, moço. Quem chegou no campo foi o dono do campo. O dono do campo já chegou aqui nesta noite, desde o início da oração. O dono do campo, aleluia, chegou no campo. E aquela mulher ali, aleluia, aquela mulher ataviada chamou a atenção do dono do campo. Porque aquela mulher é uma mulher trabalhadora, quer chamar a atenção do dono do campo, trabalha para ele. Quer chamar a atenção do dono do campo, não tenha preguiça para jejuar e nem para orar. Quer chamar a atenção do campo, do dono do campo. Se ele mandar você varrer, você varre. Se ele mandar você evangelizar, você evangeliza. Se ele mandar você pregar, você prega. Sim, porque enquanto você está respingando, está pegando as espigas, ele está te olhando e está te observando e vai falar: quem é essa moça? Quem é essa moça? Da onde que ela vem? Lá em Sibérica. Da onde veio esta moça? Herói ou Sibérica? Porque eu estou observando ela. Ela chega cedo no campo. Ela não tem preguiça no campo. Alguns funcionários meus chegam até atrasado, mas ela está cedo no campo. Às vezes, aleluia, a porta da igreja não está nem aberta para a consagração, mas você já está aqui em pé, esperando, porque o dono do campo que fiscaliza a hora, o filho do campo que está fiscalizando a minha e a tua bênção, e ele perguntou: quem era esta moça? Lá em Sibérica. Esta moça se chama Ruth, aleluia. Ela é nora de Noemi. Ele falou: já tenho ouvido falar, aleluia. Deus, aleluia, tem observado tudo que nós estamos fazendo. Deus tem observado o meu levantar e o meu deitar a cada dia. E Ele fala para mim, para você: os meus olhos é como chama de fogo. Ele conhece a minha história, Ele conhece a tua história, Ele respeita a minha história, aleluia. E Ele respeita a tua história. E Ele fala nesta noite para mim e para você que Ele vai nos abençoar. E ele, aleluia, quando chegou diante dela, ele perguntou para ela: da onde tu vem? E ela falou, aleluia. E ele falou: pode continuar pegando aquilo que cai, remanto de La Place. Pode continuar, porque ele se agradaste dela. E ele viu que ela foi perseverante e ela continuou na humildade ali, pegando aquele pouquinho que caía dos cestos. Anda, pegue um pouquinho aqui. Renaminar é fácil. Pega mais um pouquinho, bota no cesto. Caiu outro lá, pega lá, bota no cesto. Não tem preguiça. Caiu aqui, pega, bota no cesto. Enche o seu cesto.
À tarde você vai estar com o seu sacolinho, o seu cestinho cheio. Dobra o joelho. A bênção está demorando, continua respingando. Continua clamando como as servas do Senhor falaste nesta noite, neste lugar. Está caindo só um pouquinho, vai pegando e vai guardando. Está caindo só um pouquinho de azeite, vai colocando na sua botija. Alabraia subiere. No outro dia ele veio, já observaste ela novamente e falaste para ela: hoje você pode tomar água no meio dos meus funcionários. Alabraia, porque ele é o Deus que mata a nossa sede. Ele é o Deus que mata a nossa sede espiritual. Aleluia. No outro dia ele falou: agora pode comer o pão, molhar no vinho e se alimentar. Ele é o Deus que alimenta a nossa vida espiritual. E hoje desce um vinho diferente aqui neste lugar. Se alimenta desse pão que desce na casa. Se alimenta desse vinho. Vai aos vasos nesta noite e beba dessa água, porque Boaz está nos observando neste lugar. Ele está no campo. Ele está olhando e pergunta para você: como foi seu dia hoje? Como foi seu dia hoje? Faça uma reflexão agora. Como foi você levantaste hoje? Tu oraste de manhã? Você pegaste hoje uma espiguinha e colocaste no teu cesto, mano. Quem fez o jejum? Casta de demônio só sai com jejum e oração. Alô, o inimigo tem se crescido porque o povo está perdendo a força de jejuar. Quer lutar com ele no braço, com ele ninguém vence guerra no braço. É joelho, jejum e oração. Se nós não jejuarmos, não orarmos, o Satanás vem para cima da gente com tudo para acabar conosco e colocar depressão sobre a nossa vida. Quantos crentes com depressão na terra, hein, manto? Quantos crentes internados em hospital de maluco porque não está aguentando a fúria do diabo na terra? O diabo tem se levantado com grande fúria. E ali, aleluia, ele mandou que ela ficasse no meio dos seus funcionários. Então já estava tendo ela como uma funcionária. Ela já estava ali marcando o seu lugar, o seu território. Aleluia. Jesus, aleluia, ele está cada dia. Ele pede que eu e você, nós viemos avançar na obra dele. Venha avançar, não é regredir, é avançar. Não é olhar para trás e ficar parada. É continuar no caminho dele, perseverando na terra, sem olhar para um lado e para outro, e sabendo que só o Senhor dá a vitória. Ai, assim estou terminando. E ali, passado outros dias, ele falou para os funcionários, e ela continua aí? Continua perseverante. Então vai lá e balança o cesto. Vai lá, quando ela se aproximar, que ela começar a respigar, balança o cesto para ela. A prova dela começou já a aliviar. Por quê? Porque o Senhor, o dono, aleluia, ali daquele lugar, começou a balançar o cesto em favor daquela mulher. E a mulher começou a respigar, e pegando aonde que passava, os funcionários balançavam o cesto, e ele já começou a encher. Nesta noite, Deus balança o cesto para mim e para você neste lugar, e nós sairemos daqui alimentados na presença dele. Cadê o cesto? Cadê o cesto? O cesto está na nossa frente, e ele está balançando para mim e para você. Balança o cesto, general de batalha.
Balança o cesto, porque eu sairei daqui com meu cesto cheio, porque cada palavra, aleluia, que foi falado neste lugar, o Senhor edificou a minha fé. Cada palavra que foi falada aqui nesta noite, eu vou sair daqui com cesto cheio, porque Deus balançaste o cesto nesta noite em prol da igreja que clama e que ora e que está aqui neste lugar. E ele falou para ela: olha, vou balançar o cesto, mas uma coisa eu te falo, não saia do campo, hein? Reduri, Ramanto, não saia do campo. Vai aparecer campo aí para você, mas não saia desse campo não, hein? Vai aparecer Moabe aí querendo te levar, mas não sai daqui não, hein, manto? E ela falou: então eu vou continuar no campo do Senhor. Emenegai. E ela chegou em casa, aleluia, alegre com a sogra e falou: hoje o Senhor me abençoou. Por quê? Porque eu fui no campo de um tal de Boaz aí, Remenefaz, e estou sendo abençoada demais. O cesto está balançando e eu estou saindo vitoriosa da terra. Que menerrai, emenchuki da série. Aleluia. E ela, Noemi riu para ela e falou: ele é meu parente, Jesus é meu parente, é seu parente, ele é o nosso remidor, ele morreu na cruz do Calvário, ele deu sangue por mim e por você. Nós somos irmãos sem nos conhecer, mas nós vamos morar no mesmo lugar. Nós somos irmãos, todos irmãos aqui. E nós todos um dia vamos cantar no mesmo lugar, porque Ele é o nosso parente, Ele é o nosso pai, o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso pastor, aleluia, deu a vida por nós. Ele está aqui nesta noite para falar: pode contar comigo, continua orando e buscando, que o mal vai cair por terra e o inimigo vai bater em retirada. E quando ela falou: ele é meu parente, é manto, ele é o remidor da família, é ele que entra na frente da peleja, é ele que entra quando tem as causas, aleluia, cara financeira, ele é o remidor, ele entra porque ele tem, manto. Ele lá em cima, ele tem o ouro e a prata, ele tem a saúde e a riqueza, ele mora em ruas de ouro, em terra de jaspe, em muro de diamante. Ele é o remidor. Aí ela olhou para ela e falou: mas uma coisa eu vou te falar, Ruth, não saia do campo. Ela falou para ela, porque confirmou o que Boaz havia falado. Mais uma vez confirmaste aquilo que Deus tinha falado. Então, quando Deus fala para você, é para você ouvir e não desobedecer a voz do Todo-Poderoso. Porque às vezes a gente quer sair um pouco do campo, achando que lá no outro lugar o alimento vai ser maior, vai ser melhor. Não, continua, porque a tua hora o Senhor vai abençoar. E o cesto vai balançar em seu favor, aleluia. Então a sogra pediu para ela continuar ali naquele campo, para ela não ir para outro campo, porque outras pessoas, outros trabalhadores podiam mexer com ela, e ela era uma moça sozinha, e naquele campo ali ela confiava, porque era o campo daquele que era o parente dela, era o remidor, aleluia. E ela ali ficou feliz, trabalhou em toda a colheita e continuou ali. Mas chegou um dia que Noemi deu um conselho para Ruth, porque era mulher experiente, e falou para Ruth desta maneira: Boaz está lá no celeiro, está deitado lá, deita nos pés dele, manto, deita lá, quem sabe, né?
Quem sabe que Deus faz a obra, Laura Súria? Quem sabe por quê? Porque se ela falou, Deus poderia fazer a obra. Ruth ouviu e falou: eu vou deitar lá. Deitou. Não se jogou nos braços dele não, porque hoje em dia as mulheres veem os rapazes, já se jogam nos braços. Deitou nos pés. E aquele que deita nos pés do Senhor era mais abençoado do que aquele que chega na mão. Fica nos pés dele, do dono do campo. Fica nos pés dele, crendo que a vitória vai chegar. Não fica preocupado que sai da mão dele, não. Fica preocupado de ficar nos pés dele igual Maria. Porque dos pés dele você vai ter vitória, você vai ter cura, você vai ter bênção, você vai ter casamento restaurado. Andora Gaia Subieric. E quando ela deitou nos pés dele, ele perguntou para ela quem era ela. Aí ela falou que ela era a Ruth, que estava deitada nos pés dele. Ele falou que gostou muito da atitude dela. Mulher de respeito, ficou nos pés dele. De repente até intercedendo: Senhor, quem sabe o Senhor pode fazer uma obra, né? O Senhor pode, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Continua orando pelo seu varão se você não é casada, porque Deus pode te dar um borracho na terra, hein? De que labra xerique. E ali quando, no outro dia, ele gostou da atitude daquela mulher, daquela jovem, e jogar-se ali, encheu, ele mandou ela botar a túnica dela ali, ele encheu a túnica dela 6 vezes mais, e ela foi embora pesada com a túnica cheia até em cima, e falaste desta maneira que Deus havia abençoado ela, porque aquele que fica nos pés do Senhor, sai com a túnica cheia, sai com a botija cheia, sai com a vida cheia, não tem para onde eu e você correr, continua buscando a presença dele, porque se não buscar, a túnica sai vazia. Aleluia. E ali Noemi ficou feliz. E passado algum tempo, ele foi lá nos oficiais, nos juízes, diante do povo. Aleluia. E registrou que ia pedir Ruth em casamento. Eu quero falar que o Senhor registrou, aleluia, o nosso nome lá no livro da vida. Terra! O Senhor não fala nada de boca, não, de qualquer maneira, não. Ele já falaste que teu nome está escrito no livro da vida, já foi decretado, já foi no cartório do céu, já foi diante dos juízes, e se ele falou que vai abençoar, ele vai te abençoar. Terra! E ela saiu dali, e ela saiu como aquela serva pobrinha, respingando, e saiu a dona do campo. Porque casou com aquele homem e saiu dali a dona do campo. Então a gente tem que perseverar em oração e saber que só o Senhor é Deus e só Ele faz essas coisas acontecer na nossa vida. Então vamos continuar perseverando no campo do Senhor, porque a vitória vai chegar. E eu agradeço a minha oportunidade e que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia!